Jejum é você se alimentar fazendo um jejum. Poxa vida. Aí eu quero também trazer aqui um discernimento. Então, coisas que quebram o jejum. Se alimentar fazendo um jejum. Ué, você quebrou o jejum. Você está fazendo um jejum que é abstinência alimentar para você, na realidade, comer, tá errado. Aí quebrou. Tá, mas quebrar não significa que você não deva continuar. É isso que as pessoas não entendem. Pô, eu tô num jejum de 40 dias. Pastor, no 20º dia eu esqueci. Eu quebrei. Quebrou, mas não deixe de fazer, de dar continuidade. Entende? É igual aquela pessoa que erra, pastor. A pessoa errou. Se ela ficar, ai meu Deus, eu errei, agora pronto, ela para na vida. Não. Você quebrou o jejum? Pode acontecer. Continua mesmo assim. Faça o propósito que foi estabelecido. Então, relação sexual, dependendo, quebra. Masturbação, comer e beber. Dependendo aí também do que a pessoa faz, quebra jejum, pecados, dependendo da situação, mas relação sexual, masturbação, comer e beber. Por que relação sexual? Casado? Casado. Existe o jejum sexual, né? Então, um cara é casado, ele vai fazer jejum prolongado. E aí? Vai fazer tchu-tchu-tchu? Não pode fazer? E aí? E aí? Agora eu que tô perguntando. Como que ele vai fazer? A fisiologia dele vai ter vigor para isso? Então, o jejum, até para quem é casado, aí eu falo, a pessoa tem que ter concordância conjugal. Posso fazer? Se a gente ficar um período... 7 dias, 10 dias, vamos dizer, um prolongamento. Não pode ser muito tempo também, pastor. A Paulo diz. Entende? Eu vou fazer um jejum de 40 dias. É uma quarentena, uma hora ou outra não tem problema, mas toda hora tem uns irmãos aí que dá desculpinha. Eu estou no jejum, a irmã estou no jejum, aí não pode, fica sem o tchu-tchu-tchu. Não, então assim, eu creio que nessa parte tem que ter um ponto de equilíbrio. Vai do que a pessoa ela está formatando como propósito. Então, por exemplo, eu tô falando de mim. Quando eu vou jejuar, eu já falo para Deus, ó, eu vou jejuar, esse aqui eu vou fazer, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer. Então eu já apresento diante do altar do Senhor aquilo. O que é ligado na terra é ligado nos céus. Agora, poxa vida, tem gente que também fazendo uns jejuns aí, mas aí fica sem ter ato. E aí quando tem, quebra. Mas por que tá fazendo então? Já resolve isso. E também não pode fazer isso. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso aí. Porque tem pessoas também que estão quebrando o jejum por uma coisa que ela não definiu da maneira certa. Não falou antes de começar. O segredo é esse. A fazer os pontuamentos, né? Os apontamentos. Vou fazer isso. O jejum é quebrado quando a pessoa fala uma coisa e ela não cumpre com aquilo que foi falado, principalmente na área sexual. Agora, jejum sexual é um tipo de jejum que se pode fazer. Inclusive, toda pessoa que faz jejum sexual, principalmente jovem, né? Que vive em jejum sexual, por exemplo, a virgindade, ela te aflora pro profético. Mas casado? Casado, jejum sexual, ele é curto. Não é isso que a Bíblia diz? Pouco tempo. Pouco tempo, senão já não pode. Senão vai dar brecha. Por isso que vai fazer um jejum prolongado, 40 dias. É o que eu falo, você fazer uma vez só 40 dias é como se fosse uma quarentena de uma mulher pós-parto. Até vai. Mas, poxa vida, pastor, tem gente aí que jejua 40 dias hoje. Daqui 1 mês, 2 meses jejua 40 dias, 50 dias. Mas peraí, como que tá acontecendo isso aí? Então, nesse contexto, a relação pode quebrar o jejum ou não. Vai depender do que foi acordado. Comer e beber, mesma coisa. Você tá fazendo um jejum para... né? Então, o que você estabelece como fazer ou não fazer que pode determinar o que vai quebrar. Entende? Aí as pessoas têm que discernir isso aí. O que você estabeleceu? Eu estabeleci, pastor, que eu vou fazer um jejum de internet. Mas eu tô vendo internet. Eu acho que é tão difícil fazer jejum de internet hoje. O senhor acha? Eu acho. Como que a gente faz jejum de internet? Eu e o senhor? Fica difícil. Existem vários tipos de jejum, tá, pastor? Nós vamos falar daqui a pouco aí.
E até existe os jejum de 5 sentidos, como é que funciona? Opa, 5 sentidos é o jejum do tato, olfato, paladar, visão e audição, né? Como faz isso? Jejum de audição é que você evita escutar coisa errada. Já tem que escutar de natureza, mas às vezes você está na igreja ou em algum local, a pessoa está falando mal de alguém, você sai fora. Já tem que fazer isso. Mas é um jejum. Fala, não, eu não quero escutar determinadas coisas. Às vezes são coisas até normais, mas você evita. Porque muitas vezes o nível que Deus quer te colocar, você não vai poder ouvir determinadas coisas, nem ver determinadas coisas. Então, por exemplo, estou fazendo um jejum de 5 sentidos. Visão. Eu não vou poder assistir alguns programas que às vezes é legal. Stand-up, né, piadinha, ou algum programa, porque aquilo não vai me impulsionar para aquilo que eu preciso como espiritual. Então, jejum de audição, jejum de visão, jejum de olfato. Tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente peca pelo cheiro. É possível isso? Poxa, eu sei que agora eu sei que estão fazendo até uma propaganda de uns perfumes aí, fala que esse perfume do mundo, perfeito, né? Fala que consegue as mulheres, consegue os homens. O perfume, ele tem feromônios, ele é feito para o olfato. Ele trabalha com o sentido do olfato. Paladar, comida, puxa vida, é um jejum. Então você tem que tomar muito cuidado também com o seu paladar. Uma vez eu fui jejuar, eu não aguentei. A irmã tava fritando um negocinho lá, eu falei, Jesus, eu encerrei até antes, muitos anos atrás. Já aconteceu isso com o senhor? Já, teve uma vez que eu tava jejuando, eu vou falar que isso aí, eu tinha, né, quando eu tava morando no Rio Grande do Sul, aí tinha um orelhão, na época tinha um orelhão que nem existe mais. Aí eu sempre ligava lá pra minha mãe, pra minha tia, e é do lado da churrascaria, nunca o dono fez isso. Aí naquele dia eu tava no propósito de jejum, e ele veio com uma linguicinha assadinha na hora, lá fora, que eu era amigo meu lá, e falou, aqui, pega aqui, aí quentinha, aí depois que eu lembrei, eu tô jejuando, eu falava, cara, tu foi lá fora pra me atrapalhar. Pro senhor, parece que quando a gente tá jejuando, o olfato, ele expande. Se expande. Já percebeu? Parece. Ó, quantas eu falo pra minha esposa, você tá de brincadeira, hein? Eu tava em jejum, ela ia lá e fazia aquele prato maravilhoso, eu falei assim, não, você tá de piada comigo, né? Minha filha me ajuda. Então assim, 5 sentidos, tato, olfato, paladar, visão, audição. É aquele jejum que você consagra esses sentidos ao Senhor. Você purifica eles, você tem um cuidado maior. Porque, pastor, um dos maiores segredos para Deus falar com você é através dos 5 sentidos. É consagrando os seus 5 sentidos ao Senhor. Então, um dos maiores segredos para a gente ouvir a voz de Deus é quando você consagra. Você fala, Senhor, eu estou consagrando os meus 5 sentidos, que são portais do nosso corpo. E quando você faz o jejum de 5 sentidos, que é essa renúncia, é um tipo de abstinência, que às vezes nem é pecado, mas que você faz para um propósito espiritual, isso desata, inclusive, a voz de Deus para a pessoa. O jejum de 5 sentidos é um jejum que vai desatar a voz do Espírito Santo na vida da pessoa. Algo tremendo. E eu achei aqui na anotação lá do seu conteúdo, existe um jejum contrário? Como é isso? Os ocultistas fazem isso, né? Eles fazem jejum para destruir pastores. E funciona o jejum deles? O que esse é o que eu falo da polaridade, tem positiva e negativa. Você faz um jejum direcionado, você faz um jejum coração. Eles aqui fazem um jejum com feitiçaria, com ocultismo, com coisas ruins. Aí fica aquela disputa entre o bem e o mal. O jejum contrário é aquela pessoa também, fora isso aqui, tá? Que faz um jejum para provar que está na razão. Não um jejum por um quebrantamento, não. Eu vou jejuar para Deus mostrar que Ele é Deus na minha vida. Aquela pessoa vai ver com quantos paus você faz uma canoazinha. Isso é jejum contrário. Eu vou fazer um jejum, pastor, porque aquela pessoa é de Deus para minha vida. A pessoa já está com outro, irmão. Quantas pessoas que não fazem jejum contrário porque quer ver o seu mal? Quer ver o meu mal? Eu conheço um monte. Que já fizeram jejum contrário. Mas crente? Crente. Mas pode feiticeiro isso? ainda. Pode isso? Não pode, né? Mas fazem.
Gente que faz oração contrária, jejum contrário, tem sentimento contrário. Isso alimenta as entidades. Aí as entidades pegam isso e vêm contra aquela pessoa. Por isso que a gente tem que estar bem revestido. Então as pessoas fazem muito jejum contrário. Ela faz igual o jejum normal. Ela define um problema. Eu estou jejuando porque aquela pessoa vai ver, Deus vai mostrar. Mas na verdade, Deus não tem nada a ver com aquilo. Eu falo que o jejum contrário é o jejum almático. É o jejum do corpo, mas que está ligado mais à alma. A pessoa está irada, ela está nervosa. O jejum que ela precisava aqui é o jejum mexilá, que é o jejum de perdão, quebrantamento. Eu tenho que pedir perdão para Deus. Deus me perdoa por eu estar com esse sentimento no coração. Aí a pessoa jejua, pastor, porque no fundo, ela tem que mostrar que ela está com a razão. Ela tem que provar que ela está certa. E Deus está bem longe disso. E tem muitos pastores que fazem isso, tá? Muitos. Será? Mas ele não traz mal para ele? Ele traz mal, pastor, mas até ele entender que isso não é legal, porque assim, a mãe chega e fala assim, não, vou fazer um jejum para Deus tirar aquela mulher da vida do meu filho. Isso é feitiçaria, minha irmã. Você não tem que orar para Deus tirar a mulher da vida do teu filho. Você tem que orar para Deus fazer a vontade dele na vida do seu filho. É diferente. Porque quando eu oro para Deus fazer a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. Aí Deus vai fazer o que ele quer. E se ele quiser salvar a mulher? E se ele quiser libertar o teu marido de outra forma? Não, mas tem que ser do meu jeito, eu quero assim. Não. Então, é muito isso. É o querer de Deus, não é o meu querer, não é a minha vontade, é a vontade dele. Então o jejum contrário, ele está muito ligado a isso. Ao que a pessoa acha, o que ela pensa, tem que ser daquela maneira. Isso é contrário ao que está escrito na palavra. Não é a minha vontade, é a vontade do Senhor. Quando ele faz a vontade dele, o sobrenatural acontece. E você até falou no começo que quinta-feira parece que é o dia que tem uma unção maior. É o melhor dia. 3 dias, né, que eu falo no mês. Qual é? Geralmente é terça, quinta e sábado. E qual que é o melhor desse ou não? O melhor seria o sábado. No sábado? Porque é o dia que eu falo que... No sábado, como é começando na sexta-feira, 18 horas. 18 horas. Na sexta. Aí o pessoal, tem gente que até segue, né? Aí faz uma janta, tal, profética. Mas você faz um jejum no sábado. Por quê, pastor? Porque o sábado, ele é a compilação de todos os outros dias. Ele é a somatória. Então ele carrega a bênção dos 7 dias. Terça e quinta, porque é o dia que Deus falou bom 2 vezes. Pastor, quer dizer que os outros dias não é bom? É bom, ele falou que é bom. Mas terça e quinta ele diz, é bom. É bom. Entende? Então são dias... pastor, não. Tem gente que também não entende os mistérios. Os códigos. Existe melhor dia e existe melhor dia do mês também, né? O primeiro dia também do mês. Terça, quinta e sábado. E também o primeiro dia. O primeiro dia é chamado de Rosh Hodesh, lua nova. Por que o primeiro dia é bom? Porque é o dia cabeça, é o dia líder. A marcha do carro, qual é a mais forte? Primeira. É a primeira. É a marcha de arranque. Então tudo que você faz de arranque, primeiro dia, vai ter mais força. Então, o primeiro dia na nossa vida tem que ser o de maior arranque. Então, o jejum de primeiro dia do mês, o jejum de dias da semana, terça, quinta, sábado, ele carrega, sim, algo poderoso. Deus não fez nada por fazer. Tudo que ele fez é uma ordem criacional. Tem bênçãos liberadas nos dias da semana, tem um monte de coisa. E qual é o poder que o jejum libera? A direção desse jejum direcional. Bom, o jejum direcional é aquele que eu falei, é o razão, né? Esse jejum razão, o que ele vai fazer? Ele vai ativar chamado, ele vai abrir portas. Essa ideia é de quantos dias? Não, depende do jejum. O direcional, sim. Ele vai... Muitas vezes a pessoa vai jejuar 3 dias, mas é direcional, Deus... Foi o jejum que Deus falou, faz tantos dias. Ele muitas vezes vai abrir portas espirituais, vai ativar anjos ministradores, vai ativar o chamado, vai trazer para a pessoa capacidade de arrebatamento e espírito, vai abrir os ouvidos espirituais da pessoa, vai
desatar na pessoa sobrenatural, ativar dons do Espírito Santo, vai gerar na pessoa autoridade elétrica, a pessoa começar a sentir o poder de Deus, descargas de unção de poder que ela nunca teve. Então esse jejum direcional, ele vai liberar muitas coisas, vai liberar o poder de Deus na vida da pessoa. Ele vai gerar muitas vezes o que a pessoa precisa para receber uma bênção, que é o quebrantamento. Pode perceber, a pessoa começa a jejuar, a orar, ela começa a chorar, se quebrantar. Deus começa a limpar ela e aí as bênçãos começam a ser liberadas. Então o jejum, no sentido espiritual, porque o jejum ele também é bom para o corpo. Ele é um detox orgânico, fisiológico, mas o jejum direcional, que a gente está falando de um jejum espiritual, ele vai desatar coisas tremendas para a nossa vida espiritual. Ele vai ativar dons espirituais, dons motivacionais, dons ministeriais. Ele vai te capacitar para algumas coisas que você muitas vezes acha que não é capacitado, por causa de um propósito de Deus para você. Por isso que ele é direcional. Ou Deus vai falar para você, faça um jejum tal. Eu te mandei só para você fazer. Não, ele está te mandando fazer porque tem algo ali que está sendo preparado por ele para você. Alguém vai perguntar, e como eu sei, pastor, que Deus está me pedindo? Aí você tem que buscar. Quanto mais você buscar, Deus vai te orientar. Ele pode usar uma pessoa para falar com você, ele pode te dar um sonho, faça um jejum. Ele pode falar com você diretamente, mas ele vai falar. Pastor, você pastor há muitos anos, né, e tem contato com outros pastores. Você acha que a igreja brasileira, o nível de jejum, você acha que está como? Eu acho que a igreja brasileira no jejum está igual a oração. Fraco ou forte? Você está falando de qual oração? Eu acho que está fraco. Por quê? Porque foi feita uma pesquisa que as pessoas dentro da igreja oram 5 minutos por dia. 5 minutos? 5 minutos. Meu Deus. Jejum não é diferente. São poucos que entendem e são poucos que fazem. Por quê? Não sabem o poder que o jejum possui. Tá? Porque o jejum ele tem coisas tremendas, pastor. Você pode jejuar por muitas coisas e algo vai ser liberado também. Não é só o jejum olha só, se o jejum direcionado é poderoso, até o jejum cultural também é. Até aquele jejum que você faz por cultura, por disciplina espiritual. Então você faz terça, quinta, todo dia, uma vez por semana, 2. O judeu jejum 2 vezes por semana, se eu não estiver enganado, é terça e quinta. Até os islâmicos jejum. Porque eles sabem que tem uma bênção espiritual através do jejum. Então, por exemplo, você pode fazer um jejum, olha só. Hoje, as pessoas não fazem jejum por causa de preguiça, por causa da renúncia e por causa que não conhecem o poder que o jejum possui. Nunca tiveram uma experiência jejuacional. Precisamos ter uma vida jejuada. Então, existe jejum que é geracional. Você faz jejum em prol da sua geração passada e presente e futura. É o jejum que vai ativar algo na sua geração. Existe o jejum territorial. Você faz o jejum por território, por conquista de território e Deus te dá. Existe o jejum aniversarial. É aquele jejum que você fala assim, de vez eu comer no dia do meu aniversário, eu vou jejuar nesse dia. Então, para que Deus libere a bênção do dia da semana. Então, por exemplo, você vai fazer o que eu falei lá, do jejum dos dias, né? Terça-feira é o dia de florescimento. Então, eu faço aniversário em tal ano, vai cair na terça-feira. Significa que aquele dia é um dia de florescimento para mim. Então, eu vou jejuar por florescimento. Naquele dia, em vez de comer, eu vou jejuar. Olha o nível de renúncia. Tem o jejum conjugal, que você faz com o cônjuge. Tem o jejum profissional, financeiro. Eu falei aqui o jejum cibernético, que você deixa de ver redes sociais. Tem o jejum de cura interior, tem o jejum de libertação. Tem o jejum que as pessoas muitas vezes elas deixam de fazer determinadas coisas cotidianas, triviais da vida. Isso tudo é válido. O jejum, por exemplo, de Yom Kippur, a pessoa ela deixa de fazer sexo, ela deixa de passar produtos no corpo e até higiênicos, é um jejum cosmetológico que a gente fala, por um propósito naquele dia. É um jejum de um dia só, então é um jejum rápido, né? Só que algo é liberado. No espiritual, Deus libera. Você lembra de algum testemunho de que Deus mandou você fazer um jejum específico para vencer uma batalha
ou de guerra contra demônio, ou financeiro, lembra de algum que vem na sua mente aí? Que Deus mandou, faça tantos dias. Aí você fez e teve vitória. Esse de 40 dias, Deus falou pra mim, né? Falou, olha, eu chamei a igreja. E Deus falou como? Sonhos, visões? Não, acho que em oração, eu tava em oração, o Senhor falou, faça um jejum. Que assim, você vai nas orações, assim, o Senhor vai falando. Não foi em sonhos, não. Foi mais assim no cotidiano mesmo, do dia a dia, em quartinho de oração, até na igreja. Aí o Senhor falou, faz um propósito, um jejum de 40 dias, porque Deus sabe do que você precisa. Aí eu comecei a fazer, eu falei, vou fazer o jejum OMAD, que é o jejum de 23 horas, com 1 hora de refeição. Comecei a fazer. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu que eu fui num evento de uma apóstola, minha mãe deu 3 livros para ela, escuta essa. E 3 livros foi entregues. Aí terminou o evento, fui para casa, minha mãe e tal. Essa apóstola ela foi viajar com o marido e falou assim, tô indo viajar, mas o senhor pediu para mim levar 4 livros. Um eu já li. E os outros 3 não. E de quem que eram os 3? Seu. E muito conhecida, você conhece. Pegou esses 3 livros meu e desses livros ela divulgou mais, que era o de portais. Não sei se está aí o livro de portais, né? Portais dimensionais. Ela pegou o livro e divulgou. O pessoal dela veio atrás do meu livro de portais. E foi no período do jejum. Período, sim, pós-jejum. Pós-jejum, não foi no período de jejum, não, foi pós-jejum. Aí, uma moça dela, uma suporte, pediu para fazer uma live comigo. Ó, esse livro aqui, ó. Portais, esse livro é tremendo. Portais dimensionais. Aí, o que aconteceu? Essa moça pediu para mim fazer uma live com ela, que ela era o suporte dessa apóstola. E eu fiz, e foi tremendo. O pessoal começou, né? Vim conhecer o nosso ministério. A partir dali, eu tinha uma resistência muito grande com o Instagram, porque eu não mexia com o Instagram, pastor. Eu era meio chucrão disso aí. Antigamente, quando eu comecei em 2014, que Deus falou para mim ficar na obra, eu falava, não, esse negócio de internet é coisa de... Deus sopra, Deus que faz. Até um dia que uma irmã em 2014 falou assim, apontou o dedo na minha cara, pregando e falou assim, Deus quer você na internet, Deus quer você no YouTube. Eu falei, meu Deus quer você nas redes sociais. Só que, ó, de 2014 o quê? Há 1 ano e pouco atrás, quanto tempo passou? Meu Deus. 11 anos. Mais de 11 anos. Quase, que eu parava, voltava. E eu estava orando, inclusive nesse propósito, por finanças, pelas redes sociais. Eu falei, Senhor, eu tenho muito conteúdo, mas eu não quero voltar para parar. Eu gostaria que o Senhor fizesse algo na minha vida e que eu desse a continuidade. Eu não tinha o podcast, o estúdio. Quando eu fiz esse jejum, olha só, Deus comeu, as portas se abrindo. Essa moça me chamou, eu fui e dei um presente. Eu estava no lugar certo, na hora certa. A minha mãe deu esse presente, Deus colocou uma graça. E aí começou. Essa suporte dessa apóstola me chamou, fiz, começou a desatar. Aí, naquela mesma semana, eu falei, sabe de uma coisa, eu vou fazer uma live. E eu fiz. Tinha 60 pessoas ao vivo. Eu falei, peraí, 60 pessoas ao vivo é melhor do que 5, 10, né? Eu peguei gosto. Eu falei assim, sabe de uma coisa? Vou fazer agora o meu calendário de conteúdo. A minha programação diária de ensino. E não parei desde então. E comecei. Agora tá até com o estúdio. Aí, o senhor falou assim pra mim, vou te dar o estúdio. Vou te dar o podcast. Você tava pedindo? Não. O senhor que falou. Não tava pedindo. Nem achei que o senhor ia me dar isso aqui. Eu não tava pedindo nada. Aí o senhor me deu. Pra mim foi uma bênção. Por quê? Porque eu falei assim, nossa, é verdade, eu preciso gravar. É igual o senhor, na hora que o senhor tiver o estúdio, você vai ver a diferença. Puxa vida, você não tem, né, que ficar esperando pra alugar, tal, nada. Às vezes a pessoa quer estar ali naquele momento, não dá, porque tem outra pessoa na sua frente. Tem tudo. Aí o senhor... Por quê, ó, pastor? Foram anos ali, ó, gravando na minha sala, nas madrugadas. E orando, eu falei, Senhor, me ajuda. E fez o propósito do jejum. 40 dias, eu, a igreja, e Deus movimentou. Mas também nisso, o que Deus fez?
Quando eu comecei e voltei na internet, o Senhor falou, estou desatando as suas finanças. Aí começou. O pessoal começou a primiciar, ofertar, dizimar na igreja. As pessoas começaram a movimentar. Sabe o que Deus fez? Esse jejum desatou o internacional. Pastor, eu comecei lá atrás, né, com a escola de Shemitah. Aliás, o pessoal aí, essa escola é bênção, né? Vai ser bênção para a tua vida, de libertação. Eu conheci uma irmã, ela mora nos Estados Unidos, a Betânia, que era minha aluna. A Betânia, ela divulgou para a pastora Ruth, que é casada com o pastor James, um americano. E eles não vieram daqui do nada, bancaram tudo, eles mesmos vieram aqui, veio pastora Ruth, pastor James. Pastor James, você olha para ele, parece pequenininho. Quando chega aqui, 2 metros de altura, legal. Coisa mais linda. Miss Paula, Mr. Jerry, Jack e Jennifer. Veio quase 10 pessoas. Vieram para cá, tudo fruto de jejum e de oração, do nada, assim. Porque como que eu ia bancar? Viagem deles para cá, pastor, eles se bancaram, ficaram hospedados, a gente fazia comida aqui e tratava eles com amor. Eles saindo daqui maravilhados. Olha só como que é o mover do Espírito Santo. Deus desatou essa parte. Aí, esse ano, quem que veio? O Jack e a Jennifer. Aí o Senhor falou assim, o propósito deles é muito maior do que o da primeira vez, porque é algo que o Senhor vai fazer na vida de vocês. Aí o Jack foi e me deu esse relógio. E o Senhor falou assim, eles estão vindo para o Brasil, trazendo uma unção de riqueza. E quando eles vieram, eu falei assim, ó, o Senhor falou que vocês estão trazendo, ele me deu esse relógio, me deu até esse terno aqui. E eu falei assim, eu quero oração, impartição. O Senhor falou, eu quero receber. E foi tremendo. Recebeu a unção de riqueza. Recebeu a unção de riqueza. Aleluia! Eita, Jesus. Foi por causa de jejum que foi desatando. Foi um jejum, 40 dias. Por isso que eu falo, as pessoas, a gente às vezes não sabe o poder que aquele jejum tem. Mas aquele jejum, e foi com a igreja também desfrutou. Por quê? Porque ó, os americanos vieram, pastor, não me cobraram nada, pelo contrário, ainda abençoaram a igreja. Depois o Jack e a Jennifer de novo, só abençoaram. Esse jejum também desatou algo até para o internacional. Finanças, ministério internacional, meus livros, o Senhor falou assim, faz um ato profético. Até o pastor Antônio fez. Aí começou a vender os meus livros na internet. O Senhor falou assim, traduz para o inglês. Aí comecei a traduzir. Estou traduzindo. Já traduzi vários. Agora falta as capas. Então o Senhor começou a abrir as portas. Um jejum. Agora, é um jejum que Deus direciona. Então, o jejum, ele tem essa habilidade, capacidade, né, de desatar, de curar. Às vezes é um jejum de cura. Corpo, Deus fala, faz um jejum, vou curar você. Mas como assim? Vou te curar. Então, quando a gente faz o cultural ou o direcionado, alguma coisa também vai acontecer. Então, cultural, a pessoa tomou a decisão. Tu vai ter efeito também, faz de conteúdo. A pessoa está assistindo ali e fala, não, vou jejuar a partir de agora. Tá Jejue. Aí ele fala, vou tomar a decisão, ele não está ouvindo a Deus. Mas Deus já vai trabalhar muito e vai ser poderoso. Agora é óbvio, né? Quando Deus manda fazer um jejum, existe um peso espiritual maior. É algo que ele quer fazer. É algo direcionado, ele vai fazer alguma coisa. Imagina ele fazer assim, Rogério, eu quero que você jejue porque eu vou te liberar um dom ministerial tal. Meu Deus. Ele vai liberar. Quando Deus manda, você jejua. Se Deus falasse. Opa. Se Deus fala, jejue 40 dias. Vou com tudo. Mesmo se falar só na água, você ainda ia fazer? Com certeza. Você não ia fazer? Você ia perder? Não. Se Deus falar pra você, jejue 40 dias porque eu tô abrindo a porta pra você de um mega estúdio lá em São Paulo. O que você ia fazer? Ia fazer. É isso. Jejum, pastor. Jejum. E algo que também não tem a ver com jejum, que você ensina sobre alimentos proféticos. E que tem a ver a comida. Onde contra a pessoa jejua, mas ele tipo de alimento ele não devia comer e alguns que ele poderia comer que ajuda também no dia a dia. Tem alguns alimentos. Tem vários, acho que eu vi uns cortes seus, você falando de alimento profético. Sim, tem. Não, por exemplo, a gente sempre ensina isso no profético. Tem alimentos, por exemplo, que alimentos orgânicos, mais naturais.
que ajudam, né, no profético. Não é só alimento mas também. Mas igual né? Porco. Não, porco já é outra coisa, né? Não, mas tu pode comer, não pode? Aí depende do segmento que a pessoa tem. Cristão come porco? Tem uns que comem. E judeu? Judeu não. Tem gente dentro da igreja cristã que não come porco, porque segue mais as leis kashrut. Então, eu não como muito carne de porco. Não gosto de camarão. Aí também não gosto porque falo que camarão é a barata do mar, né? E realmente camarão come muita coisa ruim. Mas, por exemplo, não é só isso. Refrigerantes, mas a gente gosta. Eu ensino o seguinte, nesse livro aqui, ó. Eu falo assim, ó. A gente tem que parar de ser hipócrita, hein, gente? Também não tô aqui para ensinar uma coisa, o pastor tá ensinando algo. Eu ensino assim, ó, viva 80% a 90% de alimentação necessidade, 10%, 20% de alimentação desejo. Mas qual que é o problema do povo? 90%. Inverte, pega 10%, 20% só de alimentação necessidade, 80% a 90% de alimentação desejo. Entende? Aí é fast food, aí é pizza todo dia, aí gera um problema que se chama fome oculta. Aí a pessoa começa a ter problema de deficiência vitamínica. Então a alimentação ela está ligada com o jejum e o jejum com a alimentação. Agora eu tenho que ter, existem alimentos saudáveis, né? São alimentos assim que vão te ajudar, inclusive a você a ser mais ativado para o espiritual. Então você pega frutas e vegetais. Aí frutas e vegetais, banana, maçã, laranja, espinafre, lembra do Popeye? Brócolis, cenoura, são maravilhosos. Tem que comer 400 gramas por dia, pastor. Quem que come hoje? Não. Difícil. Aí tem que suplementar. Então, mas é necessário para o organismo, para o corpo. Então a gente tem que ter isso. Leguminosa, aí você pega feijão, maravilha, eu amo feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, fontes de proteína vegetal e ferro. Você pega, por exemplo, proteínas magras, peixe, salmão, pastor. Salmão é divino. Gosta de salmão? Eu gosto, mas frango. Minha esposa ama salmão. Agora tá comendo um monte de coisa japonesa. O pastor Gerson fala que tem salmão na Bíblia. Tem Salmo 119. Salmão, é só o maior que tem. Frango, ovo. O ovo, ele é um dos alimentos mais saudáveis do mundo, porque ele tem todos os nutrientes que o corpo precisa. Ai, mas fala o médico que dá colesterol. Lógico, você frita ele no óleo de soja, que é transgênico. Entende? Mas é alimento que? Nutritivo. Maravilhoso. Aí tem cereais integrais, arroz integral, quinoa, aveia, tem carboidrato, tem fibras, aí tem oleaginose, sementes. Você vai pegar, isso aqui é maravilhoso, tá? Castanha, amêndoas, tem gordura saudável, tem nutriente, laticínios. Iogurte natural é maravilhoso porque ele ajuda no intestino microbiótico, que é o segundo cérebro. O intestino. Aí você pega, tem cálcio, cálcio excelente para os ossos. Proteína, é o que a gente fala, sustentabilidade. Então assim, a gente tem que priorizar esses alimentos aqui. Não, mas aí a gente quer o quê? O ultraprocessado. E o que é? O salaminho. Meu, você não é que você é proibido de comer. Não tô aqui para ser hipócrita. Coma mais como desejo. 10, 20% no máximo. Salsicha. A salsicha eu nem como, pastor. Depois que Deus começou a me ensinar esses negócios, eu fui ver do que era feito. Aí eu falei, rapaz, nem vou falar aqui para não escandalizar. Mas assim, frutas. Fruta tem um problema. Fruta é bênção, mas tem que tomar cuidado, porque tem fruta que é agrotoxicada. Mas procure, tem boas frutas. Ovo. Cuidado com os ovos. Compre caipira. Porque o ovo convencional é o ovo que foi cuidado ali na rocinha, né? É igual o frango. O frango, você tem o frango ideal. É aquele frango que era matado na avícola, lembra? Agora não é difícil ter avícola. Mas aí é difícil ter, só que aí tem um problema. Porque os frangos hoje é igual no desenho lá do Tá Chovendo Hambúrguer, é tudo mutante. É que eles põem diz que é hormônio pra crescer rápido. Por que você acha que a geração de hoje é a mais alta? Tem a ver com isso? Hormônio, muito hormônio. Entende? Muito. Nossa, pastor, o frango é isso aqui. Daqui a pouco ele tá mutante. Acho que 3 meses já. Meu Deus. Fruta, vegetais, grãos integrais, leguminosas, proteínas magras, laticínios, nozes, tubérculos.
Não é tuberculose não, tá? É batata, batata doce, mandioca, inhame, pastor. Vence a dengue. Ele é imunizante para o corpo. Beterraba ajuda para anemia. Meu Deus do céu. Olha que coisa tremenda. Deus fez coisas boas. Alface, eu amo alface. Rúcula, eu amo rúcula. Couve, amo couve. Espinafre. Aqui desse aí só o couve. Você não gosta? Não, só o couve. Que eu gosto. Você gosta? Os outros eu não gosto muito. Legumes, abobrinha, berinjela, pepino, salada de pepino. Eu amo pimentão como um tempero. Maravilhoso. Aspargos. Tudo isso é alimento saudável. Agora, a gente come isso? Não, porque hoje a gente também está no tempo dos fast food da vida. A gente quer comida rápida e isso está prejudicando a nossa vida. Isso também está nos prejudicando para o espiritual, porque esses alimentos são os criados por Deus. Vou te ensinar uma coisa aqui. Guarda isso que eu vou falar. Existem 2 tipos de alimentos no mundo. Pergunta para mim, quais são, pastor? Quais são esses? O vivo e o morto. Vivo e o morto? Como assim? Você pega, por exemplo, uma melancia. É alimento vivo ou morto? Vou falar que é vivo, né? Mas... Vivo. Por quê? Porque ela tem semente. Se plantar, nasce de novo. Pega presunto. Morto. Por quê? Porque não vai... Planta presunto na terra. Nascer, não. Precisamos de comer o alimento vivo. Então tudo que Deus fez está ligado à alimentação viva. Nós, mortais, acabamos criando outros alimentos que é alimento morto, não está na terra. E muitas vezes prejudica a nossa saúde. Lembrando que você pode comer, mas em doses homeopáticas, controladas, para que o teu organismo não seja, o seu corpo, a sua fisiologia não seja prejudicado. E quem puder, rompa com isso. Agora, é uma alimentação mais cara. É o que eu falei, a mudança alimentar, ela vai fazer isso. Eu vou lançar agora, pastor, o pessoal que está aí também, eu vou lançar agora uma masterclass sobre desparasitação alimentar. Então, fala aí qual vai ser os dias e como vai ser, a pessoa para fazer isso, se é gratuito. A desparasitação alimentar vai ser dia 7, agora, de novembro. Então, o pessoal que não puder fazer, porque eu não sei quando vai sair para o ar esse programa, você pode depois adquirir. A gente vai ensinar um pouco sobre desparasitação, porque olha só, eu posso comer... a pessoa vai estar gravada, a pessoa pode adquirir. Porque assim, você pode comer hoje a melhor alimentação, inclusive não comer ou suplementar, mas se tiver parasita no seu organismo, vai drenar todos os nutrientes, vai roubar isso. Aí você, mas eu estou comendo com qualidade, mas não tenho ânimo, não tenho fome, por quê? A parasita tá, aí tem que fazer uma desparasitação alimentar. Entende? Aí você vai ensinar isso. Vou ensinar como que funciona isso. Vou ensinar na Bíblia também, porque a Bíblia fala de tudo, pastor. A Bíblia tem tratamento fitoterápico, a Bíblia tem, claro, dentro de um prisma bíblico, original, orgânico, natural. Vou ensinar. Agora, as pessoas precisam entender mais sobre isso. A gente precisa mais entender. Então, existem aí 7 pilares da saúde humana. A alimentação é um deles. Você vai fazer um de jejum também ou não jejum? De jejum eu tenho escola. O ano que vem eu vou também lançar, vai ter um mês que eu vou falar só sobre jejum. Vai ser o mês inteiro só sobre jejum. Mas não vai ser agora, né? Não agora. Mas eu tenho uma escola de jejum. Quem quiser também pode adquirir, falar aí. Quantas aulas que tem, Zé, de escola de jejum? 30 e poucas aulas, de 1h30. Bastante. Bastante. Porque eu tenho eu coloco de alimentação também, como a gente fez aqui. E como faz para dica? O pessoal que quiser adquirir vai entrar em contato com a Andressa, né? DDD 011 910 7202 25. Então aproveita e já fala seu Instagram, talvez a pessoa ir lá no Instagram. Pessoal aí que quer, principalmente o YouTube, né, pastor? Instagram e YouTube. O meu YouTube é Rogério Zayt, Z-A-Y-T, Rogério Zayt. Se inscreve no canal lá, ativa o sininho em todas. E o meu YouTube, né? O Instagram é @Rogério Zayt, Z-A-Y-T _. Aquela barrinha embaixo. E ali também tem vários vídeos. O YouTube tem um monte de vídeo. Alguns eu tô tirando, deixo só alguns, porque eu quero que o pessoal aprenda. Deus me dê alguns discernimentos também para fazer algumas coisas. Depois de uma conversa que a gente teve. Sim. E o YouTube, ele tem esse canal oficial Rogério Zayt, e também ele começou um podcast, Zaytcast. Já participei 2 vezes, nós estamos aqui no estúdio do Zaytcast.
aqui. Então você tem 2 canais para seguir, que lá nesse do podcast dele já trouxe bastante pessoas, alguns até participou do Podcast, o pastor Luciano Faé, Caio Aleph e outros que... Tá aqui e tá lá, né? Tá aqui e tá lá. Pastor que direcionou aí. Então tá uma bênção. Então também se inscreva ali no podcast, muito abençoado. E eu vou deixar o Instagram no segundo link e o telefone da Andressa para você entrar em contato para saber dessa escola, se aprofundar. Fala assim, eu gostei, eu quero aprender mais sobre alimentação, eu quero aprender sobre jejum. Na verdade, ele tem vários livros. Acho que ele tem uns 60 e pouco. 60... Livros físicos, 60 para 70, eu acho. 60, 70 e-books livros. Também eu tenho, mais de 100. Mais de 100 e-books. Inclusive e-books. de alimentação, tem vários. Alimentação profética, alimentação kashrut, que é a judaica. Alimentação, acho que tem um que é espiritualidade alimentar. Legal. Então. Que a gente fala, porque o alimento é espiritual. Ele é tricotômico. Ele toca no espírito, na alma e no corpo. Então você entre em contato. Pastor, eu quero agradecer. Eu queria que você orasse para o pessoal aí que está assistindo. E quero que você compartilhe, ajude aí a alcançar mais pessoas. Compartilhe para pessoas que não estão jejuando. O jejum é uma arma poderosa. Verdade, vamos orar. Tem muitas pessoas que estão nesse podcast, na realidade, e que querem ter esse princípio de jejum. Tem muita gente sedenta, pastor. Porque também a gente não falou isso. Existe o jejum normal, existe o ministério de jejum. Ministério. Tem pessoas, é igual a impactação. Tem gente que pode orar por alguém cair, mas tem aquela pessoa que tem o ministério da transferência dos dons. Então o jejum não é diferente. Tem oração e tem ministério de intercessão. Tem pessoas, pastor, que Deus quer aqui ativar o ministério do jejum, de ter uma vida jejuada. Toda pessoa que tem um ministério de jejum, ela carrega um manto de poder sobre a vida dela. Então a minha oração é que alguns aqui Deus levante no ministério de jejum para orar, jejuar pela minha vida, pela sua vida. Amém. Porque nós precisamos, queridos. O Brasil, ele está enfrentando situações, a gente precisa de gente de intercessão, de oração, gente que jejue e ore pela nossa vida. Verdade. Isso é verdade. Uma andorinha só não faz verão, que fala, né? Então a gente precisa, assim, de pessoas que nos ajudem. E eu quero orar por você. Amém? Espírito Santo, eu quero apresentar cada pessoa que está nesse podcast, o pastor Alisson, que me concedeu essa graça, essa bênção de estar aqui falando um pouquinho da tua palavra, mas eu sei, Pai. Tem pessoas aqui que o Senhor está entregando uma chave de jejum hoje. Pessoas que serão ativadas num nível de jejum que nunca foram ativadas. Pessoas que vão começar, Senhor, a jejuar 20, 30, 40, 50 dias. Pessoas que vão ser ministradas por anjos através da prática jejuacional. Pessoas que vão, Senhor, adentrar no mundo espiritual, nas dimensões espirituais, ministérios proféticos. O Senhor está ativando aqui profético e vai ser através do jejum. Espírito Santo, ativa esse ministério. Pai, que essas pessoas que estão nos assistindo agora, elas recebam manto de jejum agora, capa jejuacional, ministério de jejum, ó Pai. Meu Deus, tira, Senhor, todo bloqueio, toda barreira, todo impedimento, todo empecilho, para que essa pessoa jejue, para que essa pessoa rompa e que o ministério, a força do Senhor seja sobre a vida delas, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Escreve aí, eu recebo em nome de Jesus e põe hashtag jejum. Aí você colocar aí hashtag jejum e põe depois do hashtag jejum, fala eu vou jejuar, que aí eu sei que você chegou até o final. Hashtag jejum e põe eu vou jejuar. Quero ver quantas pessoas chegou no final do vídeo. Que tem uns que assistem 10 minutos, 15 minutos, mas eu quero ver quem assistiu o vídeo todo. Pastor Rogério, obrigado mais uma vez. Eu agradeço, pastor. Também ceder o seu tempo, o seu estúdio. Nós está aqui. Da casa, pastor, quando precisar também, precisar de aqui, a gente oferta, abençoa. Tem os pregadores, é só falar. O pastor Rogério é uma bênção, ele tem muito conhecimento, é bom falar com ele, que pode perguntar tudo para ele que ele sabe. Então, terminando, até o próximo programa. Tchau, tchau.